Razão é a forma válida de justificar proposições. Essa é a definição do que significa razão. Significa você justificar se alguma afirmação ou negação é verdadeira ou falsa, baseada num raciocínio, ou seja, num processo no qual você pode deduzir essa afirmação, essa verdade de outras verdades, ou induzir, ou seja, pegar dados através dos sentidos, dados que você recebe pela visão, pela audição e assim por diante, e interpretar esses dados como fatos. Então, essas são as duas formas de razão, a forma dedutiva, a forma indutiva, ou seja, a forma que depende da experiência, que depende dos sentidos, ou que depende de alguma experiência interna, experiência mental, ou aquela forma que não depende da experiência, que apenas pela própria estrutura do que você está falando pode ser deduzida. Essa é a forma dedutiva. A forma que depende da experiência é a indutiva. Então, uma das maiores tendências do ser humano, primeiro, é não respeitar a razão. Essa já é, em geral, uma tendência do ser humano, porque nós não evoluímos para sermos racionais. Nós evoluímos para sobreviver numa savana, em bandos, na natureza. Foi esse processo que fez a gente evoluir. E a inteligência que nós temos serviu para que nós fôssemos capazes de nos adaptar melhor a diferentes situações. A inteligência, o que ela faz? O aprendizado é uma capacidade que um certo organismo tem de adaptar seu comportamento baseado nas informações que ele recebe do ambiente. Então, sim, a inteligência é algo que possibilita que animais tenham muito mais chance de sobrevivência. Vários animais têm diferentes níveis de inteligência e nós, os Homo sapiens, somos aqueles que adquirimos a maior inteligência até hoje no planeta. Ao ponto que nós conseguimos criar a linguagem. E a linguagem é algo muito interessante, que nos permite conceituar as coisas, que nos permite fazer raciocínios abstratos, fazer estruturas dentro das quais nós colocamos tanto os fatos externos quanto os próprios conceitos que nós temos internamente. Só que acontece que o que nós precisávamos para sobreviver na selva, num ambiente de total escassez, num ambiente de muito risco, onde a qualidade e a expectativa de vida eram baixíssimas, o que nós precisávamos naquele ambiente não era a razão. Nós não tínhamos tempo para estudar, para fazer uma escola, uma faculdade, baixar centenas de PDFs da Library Genesis, passar horas debatendo na internet, consultar dezenas de enciclopédias. A gente não tinha tempo para fazer isso. A gente precisava fazer o quê para sobreviver? Imitar aqueles que sobreviveram. Então você tinha aquelas pessoas que sobreviviam e as que não sobreviviam. As que sobreviviam, alguma coisa certa elas fizeram. Então nós evoluímos para imitar nossos semelhantes e para seguir um bando e para seguir o líder do bando. E esses instintos são os mais básicos da psicologia humana. Eles se refletem em tudo que o ser humano faz, inclusive e talvez principalmente na hora de raciocinar. Só que imitar as outras pessoas, seguir um bando e seguir líderes não são atitudes racionais, esse que é o problema. Ou seja, as atitudes que fizeram a nossa espécie evoluir durante a evolução biológica, porque a civilização também é um passo da evolução, mas não biológico. Então a nossa biologia parou ali, parou na selva, e aí esses seres que evoluíram na selva construíram a civilização. Só que nós não somos adaptados pela evolução para a civilização, nós somos adaptados para a selva. Quer dizer, nós temos um pouco de adaptação para a civilização, mas não houve tempo suficiente para a biologia se adaptar à civilização. A nossa biologia ainda é a mesma que nós tínhamos na selva, apenas construímos a civilização por cima. Ou seja, as características que fizeram nossa espécie evoluir não são características racionais. Ou seja, nossos instintos, na hora de raciocinar, são um grande obstáculo para a razão. Eles atrapalham o nosso raciocínio. E aí eles se refletem exatamente nas falácias mais comuns que nós vemos em debates. Não é à toa que essas falácias são mais comuns. Elas são mais comuns porque está no instinto humano fazer essas falácias, que são, por exemplo, o ad hominem e o apelo à autoridade. Basicamente, o ad hominem é o seguinte: você não faz parte do meu bando, ou você não segue o meu bando, ou você não é qualificado o suficiente para falar o que você está falando, ou você não passou anos
no curso de filosofia que eu acho que é o válido e que ninguém que não fez esse mesmo curso que eu não pode debater, não pode fazer um argumento, como, por exemplo, pode ser uma faculdade de filosofia, pode ser um curso online de filosofia, pode ser um curso online de astrologia, sei lá, pode ser qualquer coisa. Pode ser um canal no YouTube, pode ser um livro, pode ser uma série de livros, pode ser um autor, pode ser livros de uma certa escola. Então, aquele que não fez essas coisas, tudo bem que às vezes você precisa ter conceitos desenvolvidos em uma certa escola de filosofia, uma certa tendência, para poder entender o que está sendo debatido, tudo bem. Mas se você usa esses conceitos, faz um argumento e a pessoa te responde, não, você não está qualificado para fazer esse argumento que você fez, ou seja, você já fez o argumento, mas a resposta é que você não está qualificado, então isso é uma falácia. É uma falácia de apelo à autoridade, de apelo à pessoa, ou seja, ad hominem. Ad hominem basicamente é isso, apelo à pessoa. Você está pegando o argumento e tentando invalidar baseado na pessoa. Apelo à autoridade também é apelo à pessoa. Você está pegando o argumento, tentando validar ou invalidar, não importa, baseado numa pessoa. Então, para a gente evitar de cometer ad hominem, cometer apelo à autoridade, o que a gente precisa fazer? Você precisa ler Kant, precisa ler Aristóteles, precisa ler Wittgenstein, Russell, Frege, Kripke ou qualquer outra coisa para não cometer apelo à autoridade, ad hominem. Não, você não precisa ler nada. Você não precisa ter nenhum conhecimento formal de filosofia. Porque isso é uma coisa básica. Isso é uma coisa que nenhum leigo deveria fazer. Porque é tipo pré-requisito para você começar a raciocinar. É você não se basear em autoridade e não basear suas ideias na pessoa. Isso é o pré-requisito para você começar a raciocinar. Ou seja, para você não ser um animal. Para você ser um ser humano, racional. Isso não é uma especialização. Isso não é uma área de conhecimento. Isso é a base de qualquer raciocínio. Então, não, você não precisa. E se você tem dificuldade em não apelar à autoridade, se não está claro para você que isso é uma falácia, você não tem que estudar filosofia. Você tem que parar tudo que você está estudando e primeiro entender isso para depois estudar. Então, o que você faz? O que eu recomendo? Abra o seu Google Imagens, não abre PDF, não abre enciclopédia de filosofia, não abre a Stanford, não abre a Internet Encyclopedia, Library Genesis, não abre nada disso, não abre Crítica da Razão Pura. Não, abre o Google Imagens. Tipo, sim, você vai ter que ver um meme, basicamente. Porque você está nesse nível, se você apela à autoridade e à pessoa. Então você vai lá no Google Imagens e escreve pirâmide da argumentação. Escreve isso, pirâmide da argumentação. Aí vai aparecer o quê? Uma pirâmide. E essa pirâmide vai ter os níveis de argumento, desde o mais válido até o mais inválido. Aí você vai ver que o mais válido é refutar o ponto central, ou provar o ponto central. Ou você pega o ponto central que você quer refutar e refuta, ou seja, você faz um argumento que refuta aquele ponto central. Lembrando que o ponto central não tem nada a ver com a pessoa que está falando o ponto central, certo? O assunto não depende da pessoa. Se eu falar uma coisa, o Donald Trump falar a mesma coisa, e o Papa falar a mesma coisa, e um mendigo falar a mesma coisa, e o Pablo Vittar falar a mesma coisa, é a mesma coisa. Só teve um argumento que foi falado. Se todos esses repetirem o mesmo argumento, é o mesmo argumento. Ele não mudou conforme mudou a pessoa. E um PhD de filosofia. Esquecido isso. PhD de filosofia, o Papa, o Donald Trump, o Pablo Vittar, o mendigo e eu. Todos falam um argumento. Esse argumento é o mesmo argumento. Não importa quem falou. Para todo argumento, não importa quem falou. Isso é um axioma. Para todo argumento, não importa quem falou, a não ser que o argumento contenha eu. Contenha uma palavra eu esteja presente ali no argumento. O argumento não tem nenhuma referência eu, a pessoa que está falando, então ele não depende da pessoa que está falando. Então, se você quiser refutar, você tem que refutar o argumento
E você necessariamente precisa ignorar. Presta atenção. Você precisa ignorar a pessoa que falou o argumento para que você possa se referir ao argumento, porque ele não contém a pessoa ali dentro. Então esse nível é o nível pré-requisito, não é nem filosofia isso. É o pré-requisito para raciocinar. Você precisa... E, sim, muitas pessoas que são expert no assunto cometem falácia. Cometem pela autoridade. Mesmo que a própria pessoa saiba provar o que ela está falando. Se você sabe provar o que você está falando, mais alguém aparece se opondo, alguém aparece com uma objeção, e você usa ad hominem, você não tem qualificação, então tudo que você sabe não serviu para nada. Porque se você sabe fazer um argumento e provar aquilo, você jogou tudo fora, trocou tudo por uma falácia. Trocou a razão pela animalidade. Então tudo bem, acho que já ficou claro que o apelo à autoridade é uma falácia, já ficou claro que isso não tem o menor cabimento. Isso impossibilita o debate racional. Se você faz um argumento e a outra pessoa responde com apelo à autoridade, isso torna impossível você continuar debatendo racionalmente. A única coisa que você pode fazer é abandonar o debate, é falar, tá, eu não estou dialogando com um ser humano racional, estou dialogando com um animal, então abandone o debate. Eu sei que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vão responder nos comentários que autoridades têm valor, têm validade em alguns momentos, em algumas circunstâncias, classicamente como expert no assunto. Então eu vou responder também a isso. Primeiro, que usar um expert como referência para o seu argumento não é um argumento. É uma referência que você está usando para te ajudar. E a gente deve fazer isso. Não invente a roda. Não queira descobrir sozinho os conhecimentos que a humanidade passou milênios descobrindo. Não invente a roda. Todo conhecimento que você quiser ter de qualidade, você tem que partir de gerações que já tinham desenvolvido. Não é isso que eu estou defendendo aqui de jeito nenhum. Estude, leia muito, saiba o que os diferentes pensadores pensam, não ignore nada. Também não se sinta obrigado a concordar com ninguém. Principalmente na área da filosofia. Lembrando que isso que eu estou falando nesse vídeo é voltado para a filosofia, que é uma área onde você não tem resultados imediatos. Não é como a engenharia, que se você errar, o prédio cai. Um engenheiro não precisa debater se o projeto... Não precisa debater se um projeto está certo ou errado, porque se estiver errado, vai cair. Agora, no caso da filosofia, você pode ter um monte de teoria erradíssima, um monte de teoria extremamente errada, e ser respeitado, e ser considerado um filósofo importante. Então, e isso acontece com filósofos do passado e com filósofos do presente também. Então a filosofia é uma área muito diferente de, por exemplo, das áreas de exatas. Apesar de eu considerar a filosofia uma área de exatas, porque ela é baseada totalmente em dedução. E dedução é uma coisa exata. Só que é complexo demais. A linguagem é complexa demais para as pessoas serem capazes de colocar um placar objetivamente. Ou de definir quem é o vencedor. Como, por exemplo, num campeonato de xadrez. O jogador que tem o melhor jogo, ou a melhor estratégia de xadrez, é o que vai ganhar o jogo. Nem precisa discutir isso. Porque ele vai ganhar, ele vai ser simplesmente o campeão, ele vai ter o melhor rating, ele vai ter o ranking número 1. Só que na filosofia não existe isso. Na filosofia você não vai ter que usar um conhecimento de exatos para manter um prédio em pé. Você não vai ver o resultado da sua filosofia instantaneamente. Esse resultado às vezes demora séculos ou demora décadas. Hoje em dia o mundo está muito rápido, né? Então esse negócio de você não pode mais querer fazer uma coisa que vai ter um resultado em séculos, porque a gente não tem mais tempo para isso, dada a velocidade que o mundo está mudando, dada a velocidade que o mundo está evoluindo. Isso é uma outra questão que eu vou deixar para outro vídeo, que eu já falei, aliás, em vários vídeos, sobre a evolução tecnológica do futuro, singularidade tecnológica, essas coisas. Agora, a filosofia, apesar de ser baseada em dedução, apesar de ser lógica, apesar de ser exata nesse sentido, ela é complexa demais, porque a linguagem
é complexa demais. Existem milhões e milhões de palavras diferentes. E existem milhões de conexões semânticas, conexões lógicas entre as palavras. E por isso é muito mais difícil definir qual argumento é sólido ou não, do que definir, por exemplo, se um certo jogador deu checkmate no outro com 64 quadrados e umas pecinhas. Isso é muito mais simples do que definir se um argumento é sólido ou não, com milhões de palavras diferentes e milhões de combinações diferentes. Assim como a matemática. É muito mais fácil saber se uma conta de matemática está certa, se uma soma, subtração, etc., qualquer conta está certa. Algumas não, algumas são bem difíceis. Você precisa de um computador. Mas para contas básicas de matemática é muito fácil saber se está certo. E para linguagem é muito difícil, porque a linguagem é muito mais complexa do que a matemática. Então o que a gente pode fazer? A gente tem que ter uma atitude racional. Porque como não vai ficar visível para todo mundo qual a ideia é verdadeira ou falsa, o único jeito que a gente pode saber se uma ideia é verdadeira ou falsa, ou pelo menos saber um método válido de definir se uma coisa é verdadeira ou falsa, é a razão. E definitivamente a pela autoridade não é razão. Simples. Não importa se a pessoa é considerada expert ou não. Isso não é um argumento válido na filosofia. Simplesmente não é. A filosofia é uma área propensa a charlatanismo. Isso é uma coisa muito importante. Existem muitos charlatães na área da filosofia. Porque, como é uma área que não tem resultados imediatos, por exemplo, não tem charlatão no xadrez. No máximo vai ter alguém que usa um engine escondido, ou agora, recentemente, uma rede neural, que são melhores do que os engines. Então, no xadrez, você pode usar uma máquina escondida para te ajudar no jogo, mas você não pode ser um charlatão, porque você vai perder o jogo. Se você tiver errado, você vai perder. Na área da engenharia, você não pode ser um charlatão, porque seus projetos vão dar errado, fisicamente. Mas na área da filosofia, você pode ser um charlatão. Você pode enganar um monte de gente e ninguém perceber que você está errado. Porque as pessoas não estão usando a razão para testar no sentido não experimental, mas no sentido dedutivo, se o seu argumento é lógico, é racional, se a conclusão segue das premissas, se as premissas têm justificação ou não. Então, especialmente na área da filosofia, que é uma área mais difícil de discernir a verdade da falsidade, é uma área que a gente precisa mais da razão. Especialmente onde a gente precisa da razão. E quando você vê falácias como apelo à autoridade, ad hominem, ou se você mesmo está cometendo essas falácias, saiba que isso impossibilita o debate racional. Então veja lá no Google Imagens, é sério, é bobeira, parece coisa boba, parece coisa de criança, mas se você ignorar isso, você vai cometer esse erro pro resto da vida, não importa o quanto você estude filosofia. Então vai lá no Google Imagens e veja pirâmide da argumentação, é sério. Tem gente que estudou muita filosofia e que precisa ver isso. Agora, tem gente que é desonesta mesmo. Isso também existe. Então tem gente que não vai parar de usar falácias, não importa o quanto você aponte as falácias. Agora, sobre usar um autor como referência, então isso é diferente da autoridade porque você usa ele para te ajudar a raciocinar e não para substituir o seu raciocínio. Você usa autores para raciocinar mais e não para raciocinar menos. Você usa autores para que você tenha mais ferramentas para raciocinar e não para que ele substitua a necessidade de você raciocinar. Ou seja, você precisa argumentar. E outra coisa é o seguinte, digamos que você realmente esteja debatendo com uma pessoa que não entende os conceitos que você está falando. Que não tem, por exemplo, conhecimento dos conceitos que você está falando. Primeiro, você precisa ter boa vontade. Você precisa, se uma pessoa não está entendendo os conceitos que você fala da mesma forma que você entende, defina seus conceitos com mais clareza. Não custa nada. Em vez de dizer, você está desqualificado para debater comigo. Às vezes as pessoas têm 2 vocabulários diferentes. E o fato de 2 vocabulários serem diferentes não significa que um é melhor do que o outro. Existem diferentes escolas de filosofia, diferentes estilos de filosofia, diferentes autores com diferentes vocabulários. Isso não significa que um vocabulário é melhor do que o outro, ou que um vocabulário é o certo e o outro é errado. Não existe vocabulário certo e errado. Então você só precisa esclarecer seus termos melhor.
Agora, digamos que a pessoa realmente não saiba nada de filosofia. Já apareceu gente assim, que não sabia nada de filosofia mesmo, que pelo que a pessoa falava, você dava para ver que ela não sabe do que ela está falando, que ela não tem conhecimento desses conceitos. Só que isso você tem que ver pelo que ela está falando. E aí você pode se recusar a debater porque a pessoa não tem os mesmos conceitos que você, ela nem sequer entende as coisas das quais você está falando, sobre as quais você está falando. Só que esse seu julgamento não pode mais ser usado como argumento. Você pode apenas achar que, não quero debater com você. Só que isso vale apenas para casos extremos, para casos onde a pessoa realmente não consegue nem dialogar, não consegue nem falar sobre os mesmos conceitos e também não consegue nem entender se você explicar. E mesmo assim isso não é um argumento. Se uma pessoa assim falar com você e no dia seguinte ela vier com um argumento que ela pegou de outro lugar, e não importa de onde veio o argumento, a partir dali você tem que lidar com o argumento. Você não pode refutar dizendo que essa pessoa não tem qualificação. Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que ad hominem e pela autoridade sempre são falácias. Você pode usar especialistas no assunto para te ajudar, você pode não perder tempo debatendo com alguém, mas essas coisas não são argumentos. Se alguém falar um argumento, você não refutou o argumento do oponente fazendo isso. Você precisa pegar o que a pessoa falou e provar que aquilo está errado, ou você precisa provar o contrário do que ela quer concluir. E para finalizar esse vídeo, que já está muito longo, razão é mais uma forma de descentralização. Assim como a propriedade privada ou a ética são uma forma de descentralização social, a razão é uma forma de descentralização epistêmica. Ou seja, qual é o contrário da propriedade privada da ética? É a autoridade, ou seja, o uso da força sobre a propriedade alheia, também conhecido como agressão, que é mais visível do que em qualquer outro lugar no Estado. O Estado é o monopólio da força e da agressão. E da mesma forma que a propriedade ou a ética são um sistema descentralizado que é negado pelo uso da força e da autoridade nesse sentido da força, também a razão como sistema descentralizado epistêmico, ou seja, de justificação de conhecimentos, é negado pela autoridade epistêmica, entre aspas, ou anti-epistêmica, pela autoridade que é usada como validação de uma proposição ser verdadeira ou falsa. Ou seja, a autoridade dentro do conhecimento é análoga ao Estado dentro da sociedade. Então, se você tem qualquer tipo de autoridade formada no conhecimento, seja ela oficial ou não oficial, ou algum charlatão qualquer por aí, isso está errado. Você pode usar especialistas como referência, mas eles mesmos, ou alguém no meio disso, tem que estar usando a razão, e a base do conhecimento é apenas a razão, e não a sua referência. Então, muito obrigado. Se você quiser, ajude o canal através dos links na descrição, e até o próximo vídeo.